A chacina de Camusim, onde um policial civil matou outros 4 colegas de profissão, nos traz ao debate sobre a saúde humana, o comportamento, saúde mental. Esse é o caso mais recente, mas podemos lembrar da creche em Blumenau, invadida por um homem que matou 4 crianças, um menino que matou a professora. A pergunta é: como evitar a violência extrema? Para participar do debate, Fábio Gomes de Matos, médico, psiquiatra e professor da UFC, e também a Carla Andresa Batista, psicóloga clínica. E você também vai poder acompanhar, fazendo perguntas, pelo 981-54-3814, no chat do YouTube também. Bom dia para o Dr. Fábio Gomes de Matos e para a psicóloga Carla Andresa. Bom dia para vocês. Bom dia. Muito bom dia a todos, Nonato, Yuri e todos os ouvintes. Bom dia, Carla. Pedindo desculpas aí pela demora por conta de problemas da tecnologia. Eu acho que o Papa, que eu estava falando ainda há pouco, devia estar atendendo o telefone do Yuri, que ele estava preocupado ligando para todos vocês na tentativa de solucionar o problema que já foi solucionado. Vou perguntar inicialmente a professora Carla Andresa: o que é que leva uma pessoa ao gesto de matar outra? Olá a todos, né, que estão aqui na manhã. Eu separei 3 pontos, né? Leva o indivíduo a matar. Um dos pontos foi a forma de abusos registrados na infância. Quando essa criança ela não é acolhida devidamente, né? Ela torna-se um adulto, digamos que doente, né? Então, assim, se faz necessário toda criança ser acolhida, né? Se faz necessário a infância da criança ela ter o suporte da rede de apoio. A partir do momento que falta essa rede de apoio, essa criança torna-se adolescente, problemática. Carla, desculpa estar lhe interrompendo. Nós temos um problema de melhor ouvir sua explicação por conta de que está entrecortada a sua voz. Eu vou pedir ao nosso Pedro. Pedro, dá para dar ajeitada, fazer uma ligação novamente para ela enquanto eu fico falando aqui com o Fábio Gomes de Matos? Show. Então aguarde aí um minuto que a gente vai tentar melhorar aqui. Doutor Fábio Gomes, mesma pergunta que feita a Carla Andresa para o senhor. O que leva uma pessoa a matar outra? É uma questão, Nonato, extremamente complicada, né? É como explicar a violência contra o outro. Existem vários tipos de que eu posso matar o outro. Por exemplo, em uma guerra, um país decide declarar guerra a outro país e inúmeras pessoas são mortas porque alguém tomou uma decisão de guerrear com outro. Eu posso matar alguém porque eu estou defendendo minha família, porque há alguma pessoa que está ameaçando essa família. Eu posso até me matar porque eu perdi a esperança de vida, porque eu não estou mais feliz com a vida que eu levo. Eu posso também matar por 2 situações que talvez sejam mais adequadas para que a gente possa discutir essa questão de Camusim. Eu posso matar porque eu tenho um surto psicótico, acho que estou sendo perseguido, e aí eu mato essas pessoas que, teoricamente, na minha cabeça, estariam me perseguindo. Então, isso seria uma linha de raciocínio. Outra linha de raciocínio é que essa pessoa se sentiu desprestigiada, que não era colocada uma recompensa em termos de trabalho, em termos de posição dentro da estrutura policial, e com raiva ela vai e mata outros colegas por pura, digamos assim, um questionamento em que eu não fui prestigiado do jeito que eu gostaria de ser prestigiado. Qual das versões é verdadeira? Nós não sabemos, né, Nonato? Até agora. O que a gente sabe, pelo menos o que foi noticiado, é que teve uma psicóloga clínica lá em Camusim que deu um atestado de afastamento por 15 dias para esse policial.
pelo menos isso é o que eu li nas rádios, nos jornais, nos órgãos de imprensa. Então, uma das coisas, Nonato, que eu fiz há muitos anos atrás, na Polícia Federal, quando eu estava reunido lá com o superintendente do Ceará, e eu disse para ele que qualquer atestado afastando essa pessoa por transtorno mental, imediatamente a arma dessa pessoa devia ser recolhida, né? Porque ela não tem, naquele momento, condições emocionais de fazer um trabalho tão difícil quanto é o trabalho policial. Então, eu acho que a gente está aprendendo aqui no Ceará com essa dura experiência que aconteceu lá em Camusim, que as armas desses policiais têm que ser recolhidas. E na Polícia Federal, eles não só retiram a arma institucional, mas qualquer arma que esteja de posse daquele policial. Então, é uma forma da gente evitar que essa pessoa, devido a algum transtorno mental, possa fazer um ato tão translocado quanto esse, né? Aí a grande questão a gente só pode falar que teoricamente, né? Porque eu não conheço o caso, nunca entrevistei esse senhor chamado Dourado, que é o acusado, né, dessa chacina, mas, assim, tem vários aspectos que a gente pode imaginar. Primeiro, houve uma certa premeditação desse assassinato. Talvez os indícios digam que sim, porque ele levou um botijão de gás e queria, segundo as notícias, asfixiar os colegas enquanto ele estava dormindo. Se isso é verdade ou não, eu não posso, obviamente, dizer. Segundo, ele pegou durante um sono que as pessoas estavam tendo lá na delegacia e sem nenhuma possibilidade de defesa, ele atirou nessas pessoas, né? Então, havia uma certa premeditação, e não era contra uma pessoa, era contra todas as pessoas que estavam presentes lá. E, de repente, depois que cometeu esse absurdo, né, essa chacina, ele vai se entregar no quartel da Polícia Militar, pelo menos isso é o que foi noticiado. Então, houve uma premeditação e logo depois ele estava plenamente consciente da monstruosidade que fez e se entregou. Isso seria um surto muito passageiro, psicótico? Bem, aí a gente teria que analisar muito bem a história do senhor Dourado para afirmar uma coisa ou outra, né? Mas o certo é que a gente tem que ter máximo cuidado com a saúde mental dos policiais. Existem inúmeras evidências científicas que os policiais são um grupo de risco para essa questão do burnout, que já foi falado no seu programa hoje, e para a questão do suicídio. Bem como essa questão de matar os seus próprios colegas não tem uma evidência clara na ciência. Então, é muito mais, talvez, uma questão individual do Dourado, e a sua dificuldade de lidar, talvez, com esses desafios que a vida oferece e apresenta para a gente. Então, é um caso muito complicado, mas que precisa de uma assistência, o Dourado, com certeza. E aí, Donato, eu queria levantar um ponto que foi debatido há algum tempo atrás, no começo do mês, quando o Conselho Nacional de Justiça quer extinguir os hospitais de custódia. Uhum. Os hospitais de custódia são exatamente para essas pessoas, como o Estênio Gomes aqui, que cometem crimes e nós não sabemos se essa pessoa tem um transtorno mental ou não. Então, ela precisa de uma equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, né? Terapeuta ocupacional, para avaliar essa pessoa com mais detalhe. Essa pessoa não pode ser simplesmente jogada numa prisão em que não tem esse tipo de assistência tão diferenciada, que são as pessoas que têm problemas com saúde mental. Então, eu queria dizer claramente que essa resolução do CNJ, que é a 487, para nós, médicos, é uma resolução que não é adequada, não tem nenhuma ciência embasada nessa, é puramente ideológica, e que a gente, como sociedade, a gente tem que ajudar que essas pessoas que têm transtorno mental tenham uma assistência adequada. E você não vai pensar que onde tem centenas de presos que não têm transtorno mental, essa pessoa vai ter essa assistência adequada.
Então, nós somos favoráveis a que as pessoas que cometem crime e que têm uma dúvida sobre a sua sanidade mental, essas pessoas possam ser adequadamente atendidas e assistidas e avaliadas por uma equipe multiprofissional e que vai se dedicar a essas questões e a esse caso com muito mais detalhe, com muito mais capacidade, muito mais habilitação. É interessante porque o senhor fala, eu me lembro do manicômio judiciário de Fortaleza, e que fica a imaginar, será que tem uma equipe multidisciplinar que possa atender os casos que são de presos condenados por culpas de tentativas de matar ou de matar pessoas fora do seu senso? Me lembra também Renato Basaglia, o grande psiquiatra italiano, defensor de que se fechassem os hospícios com característica de masmorras medievais. Esse dado ainda continua sendo levado em conta? Vou perguntar à doutora Carla, ver se a gente já consegue falar com a doutora Carla Andresa. De volta, doutora Carla. Olá, bom dia. Vindo? Está ouvindo? Eu não tô realmente, nós não estamos conseguindo acompanhar. Ela está falando. Está falando? Vamos lá, vê se... Posso falar? Está me ouvindo? Pode sim, agora estou ouvindo. Pronto. Em relação aos manicômios, né, como o Renato falou, e o professor fala, o correto seria esse acolhimento, né? Uhum. Uma rede social acolhendo esse indivíduo, né? Porque tem uma cela, né? Os demais presos, seria o ideal, né? Se for necessário, acompanhamento psicológico, um psiquiatra, também o profissional sabe o outro. Eu estou captando com certa preocupação a sua fala, porque está entrecortada ainda, mas deu para sentir que a senhora fez uma análise exatamente do pensamento nosso. Para os dois, nós somos herdeiros da síndrome de Caim. Eu sempre gosto de falar desse assunto, como Caim foi responsável pelo primeiro assassinato que se tem leitura no Velho Registro do Testamento. Matar, então, estaria na natureza humana? Leonardo, Pois não. se nós somos capazes, segundo o nosso querido amigo Sigmund Freud, de atos os mais belos e de atos os mais trágicos e os mais terríveis, né? Nós temos uma pulsão de vida, né, que é uma pulsão de amor, que é uma pulsão de carinho e de afeto com as pessoas, e nós temos uma pulsão de violência, né? Também que pode nos gerar esses sentimentos terríveis de extinguir a vida das outras pessoas. Então, qual é o que a gente vai alimentar mais? Esse talvez seja o grande problema nosso, né? Se a gente for alimentar essa coisa do vamos fazer o bem ou vamos fazer o mal, vai ser muito de uma opção pessoal e de uma cultura, né? Uma cultura de paz que a gente pode ter. Por exemplo, nesses países nórdicos, em que o índice de criminalidade é muito baixo, e o nosso, que é uma cultura de violência, que o índice de criminalidade é muito alto. Agora, se você me permitir, Nonato, eu queria fazer uma distinção naquilo que você colocou muito bem na sua fala. Todos nós somos contrários a manicômios. Ninguém quer nenhuma instituição de depósito de gente. Não é razoável esse tipo de instituição em nenhuma sociedade civilizada do mundo. O que a gente não pode é associar todos os hospitais como sendo manicômios. E o que é que a gente poderia fazer para melhorar a assistência? É a gente fazer unidade de saúde mental em hospital geral.
Então, a gente não tem as unidades no Hospital Geral, no HGF, no César Carlos, não temos no Gonzaguinha, não temos no Frotão, não temos no Frotinha. Então, se a gente quer realmente dar uma melhor assistência às pessoas que têm transtorno mental, um dos caminhos mais óbvios seria a criação de unidades em hospitais gerais. E que eu concordo e assino embaixo dessa proposta. O que eu não posso concordar é com a desassistência. Não tem nem hospital, nem unidade em hospital geral, não tem casas de apoio, né, que essas pessoas que têm psicoses crônicas possam estar inseridas em casas, não em hospitais, dentro da comunidade, sendo assistidas. Né? Essa é a linha de pensamento moderno. O que eu acho que a gente não pode simplesmente desassistir as pessoas que têm transtorno mental. Aí eu acho que é uma tragédia. Porque se você for pegar, Nonato, Fortaleza tem 6 CAPs. Se Fortaleza tem 3 milhões de habitantes, é um CAPs para 500 mil pessoas. Isso não é razoável. Né? Então a gente, não botou tudo para o CAPS. E o CAPS aguenta? Quantos CAPS tem? Então vamos pensar nos CAPS, com certeza, claro. Fortaleza precisa multiplicar por 10 isso aí. Fortaleza é muito mal assistida em termos de saúde mental. Infelizmente, muito mal assistida. Então, aquele Estênio Gomes, que você falou, é muito complicado, porque ele tem 60 vagas e tem 120 pessoas lá. Então, como é que você vai dar uma assistência adequada? Então, a gente tem que entender, e o que é que acontece? Hoje, os juízes estão mandando para o Hospital de Saúde Mental de Messejana. Então, eu não quero investir nessa ressocialização dessas pessoas que têm transtorno mental e simplesmente vou acumulando essas pessoas no hospital. E esse hospital, que deveria ser hospital, vai virando aos poucos manicômio, que obviamente não é uma decisão sábia de nenhuma sociedade tomar. Ok, deixa eu ver agora a Carla Andressa através do telefone para que a gente tenha a oportunidade de ouvir o pensamento dela. Carla, a questão aqui que a gente estava avaliando agora, enquanto você estava impossibilitada de falar pelo Skype, eu considero que todos nós temos propensões por exemplo, entre maldade e bondade, tudo existe entre nós. Nós somos luz e sombra. E muitas vezes a sombra adensa-se muito mais, é maior na parte que devia ser iluminada nossa. Não é isso? Sim. Todos nós temos uma personalidade, né? De mal e boa. Porém, eu acredito muito mais, Nonato, que isso é implantado, sabe? Desde a infância, né? Dessa infância, onde essa criança, onde os pais escrevem nesse papel. Segundo o teórico, um filósofo, diz que a criança nasce como uma folha em branco, né? E muitos psicólogos, psiquiatra pontua que os pais é quem escreve a história dessa criança, né? Então, assim, nós temos o nosso lado ruim, nós temos o nosso lado bom. Porém, quando essa criança é acolhida devidamente, né? Ela se torna uma adolescente, um jovem bom para a humanidade. Porém, existem algumas patologias, né? Alguns distúrbios de personalidade que vem a ser desviado, né? E aí o indivíduo acaba cometendo erros, né? Coisas não positivas para essa sociedade, né? Exatamente. Ainda com a senhora, muitos assassinos são consideradas pessoas normais, agradáveis no convívio familiar e de amizade, como o caso de Camusim. Ele é uma pessoa tranquila, convive bem, mas de repente essa atitude que de repente supera toda a sensatez que ele tem, o bom senso, a racionalidade, é algo também que foge que está presente em todos nós? Sim, eu acredito que sim. Dependendo do local, né, de convívio, no caso desse rapaz, né, de Camusim, o senhor Dourado, né, ele sofreu
digamos que abusos, né? Abuso psicológico por parte de colegas, jornadas de trabalho, segundo, pelo menos eu não acompanhei o caso, mas eu assisti ele falando, né? E alguns telejornais. Ele tinha jornadas altíssimas de trabalho e ele, tanto que ele pontua a questão que ele não viu o filho crescer, né? Então, assim, como ele não... essa questão de jornada de trabalho extensa e também o abuso que ele passou dentro dessa unidade policial, e ele não teve o acolhimento, pelo menos foi o que ele passou em seu debate, né? Ele não teve o acolhimento necessário, então, ele veio, então, surgir a raiva, né? E ele não conseguiu ter o controle emocional no momento, né? Mas ele premeditou toda a questão, a morte desses colegas, né? Os policiais, eles não podem ficar sem esse acolhimento psicológico, né? E psiquiátrico também. Ok, infelizmente a gente queria desde as 10 horas ter ampliado o tempo, mas houve problemas não de vocês, mas também problemas técnicos do sistema do Skype, mas mesmo assim deu realmente tem gente parabenizando aqui a oportunidade do debate esclarecedor e oportuno. Ana Maria Arruda, muito obrigado. Isabela, Cid, Kátia Carvalho, Ricardo Feitosa, um abraço para vocês que estão se referindo ao nosso horário do debate. Obrigado aos senhores. Até um próximo encontro, uma outra oportunidade. Bom dia.